Foi tentado por Satanás e os anjos o serviam. Marcos 1, versículos de 12 a 15. Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Qual é o significado de Jesus passar 40 dias e noites de solidão, oração e jejum no deserto da Judéia? No Antigo Testamento, meus irmãos e irmãs, 40 dias eram frequentemente vistos como um período significativo de teste e de preparação para entrar em um relacionamento de aliança com Deus. Nos dias de Noé, Deus julgou a terra e destruiu seus habitantes em um grande dilúvio por causa de sua idolatria e rejeição total a Ele. Noé e sua família foram poupados porque obedeceram a Deus e se refugiaram na arca por 40 dias. Quando o dilúvio diminuiu, Deus fez uma aliança com Noé e prometeu que ele não destruiria a raça humana novamente. Jesus veio para cumprir essa promessa. Quando Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito, ele os trouxe para o deserto do Sinai. Moisés foi ao monte do Senhor no Sinai e permaneceu lá em oração e jejum por 40 dias. Na conclusão deste encontro de 40 dias, Deus fez uma aliança com Moisés e o povo. Depois que o profeta Elias confrontou o pecado da idolatria, a adoração de falsos deuses, na terra de Israel, e destruiu os 400 sacerdotes de Baal, ele fugiu para o deserto e viajou por 40 dias para a montanha de Deus no Sinai. Lá Deus falou com Elias e o comissionou a passar adiante a obra de restaurar a adoração ao único Deus verdadeiro na terra. Depois que Jesus foi ungido pelo Espírito nas águas do Rio Jordão, ele foi para o deserto da Judéia por 40 dias, para preparar a missão que o Pai o enviara a cumprir: oferecer sua vida como sacrifício expiatório, perfeito, para os nossos pecados. Por meio do derramamento de seu sangue na cruz, ele conquistou para nós uma nova e eterna aliança, que cumpriu e superou todas as alianças anteriores que Deus havia feito com seu povo. Meus irmãos e irmãs, Mateus, Marcos e Lucas nos contam em seus evangelhos que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Marcos afirma isso de forma mais enfática. Ele escreve: o Espírito imediatamente o conduziu para o deserto. Por que Jesus foi compelido a buscar a solidão por um período tão longo? Foi simplesmente um teste para prepará-lo para o seu ministério? Ou Satanás queria atraí-lo para uma armadilha? A palavra tentação, meus irmãos, geralmente significa induzir ao pecado ou a atos errados. A palavra bíblica aqui também significa teste no sentido de provar e purificar alguém, para ver se está pronto para a tarefa que tem em mãos. Testamos os pilotos para verificar se estão aptos para voar. Da mesma forma, Deus testa seus servos para ver se eles são adequados para serem usados por Ele. Deus testou Abraão para provar sua fé. Os israelitas foram duramente provados no Egito antes de Deus os libertar de seus inimigos. Jesus não foi exceção a esse teste. Satanás, por sua vez, fez o possível para induzir Jesus a escolher sua própria vontade, em vez da vontade de seu Pai Celestial. Apesar de sua condição debilitada devido ao cansaço e à falta de comida por 40 dias, Jesus rejeitou firmemente as tentações sutis e não tão sutis de Satanás. Onde Jesus encontrou forças para sobreviver às duras condições do deserto e à sedução do tentador,
Ele se alimentou da palavra de seu Pai e encontrou forças para fazer sua vontade. Satanás certamente nos tentará e fará o possível para fazer com que escolhamos nossa vontade ao invés da de Deus. Se ele não pode nos fazer renunciar à nossa fé ou pecado mortal, ele tentará nos levar a fazer escolhas que nos levarão aos poucos para longe do que Deus deseja para nós. Acreditar, meus irmãos e irmãs, é aceitar a palavra de Jesus e reconhecer que Deus nos amou tanto que enviou seu Filho unigênito para nos libertar da escravidão do pecado e dos desejos que prejudicam nossas vidas. Deus fez o sacrifício supremo de nos dar o seu Filho único, para que morrendo na cruz nos trouxesse de volta à primeira amizade com Ele. Ele é nosso Pai e deseja que vivamos com alegria e liberdade como seus filhos e filhas amados. Deus nos amou primeiro e nos convida com amor a entregar nossas vidas a Ele. Rezemos. Senhor Jesus, a Tua palavra é vida, alegria, sabedoria e força para mim. Encha-me com Teu Espírito Santo, para que eu tenha força e coragem para abraçar a Tua vontade em todas as coisas e renunciar a tudo que for contrário à Tua vontade para mim. Reze comigo, meu irmão, minha irmã, meu Senhor e meu Deus. Esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo caminhar. Esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Desça sobre você, desça sobre a sua casa, desça sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu dia. A bênção do Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.